O Ricardo Salles, então, virou réu. Assim como o Carla Zambelli já é, né, também. E nos bastidores ali, o Ricardo Salles está sendo chamado de Carla Zambelli de calças. Tá? Porque o PL vai largar a mão. Ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vira réu em ação que apura exportação ilegal de madeira. Ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bin, servidores públicos e representantes do setor madeireiro também foram denunciados pelo MPF. Investigação envolve delitos como corrupção e crimes contra a flora intestinal? Flora e a fauna. O ex-ministro do Meio Ambiente, atual deputado federal Ricardo Salles, se tornou, do PL, claro, se tornou réu em uma ação que apura um esquema de exportação ilegal de madeira. O ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e outros servidores também foram denunciados pelo MPF. De acordo com a denúncia do MPF, as investigações apontam para a existência de um grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais, com envolvimento do então ministro Ricardo Salles, além de servidores públicos e agentes do setor madeireiro. O Ministério Público elencou uma série de apreensões de madeira de origem brasileira nos Estados Unidos, que estavam sem a documentação necessária para exportação. Diante das apreensões, segundo as investigações, um conjunto de empresas do setor madeireiro buscou apoio junto a 2 servidores do IBAMA, incluindo o superintendente do órgão no Pará. Segundo o MPF, os servidores do IBAMA emitiram certidões e um ofício sem valor jurídico, com o objetivo de liberar a madeira apreendida. No entanto, a documentação não foi aceita pelas autoridades dos United States of America, em razão da evidente ilegalidade. Ainda conforme denúncia, em fevereiro de 2020, Ricardo Salles se encontrou com representantes de empresas envolvidas no suposto esquema, além de parlamentares, para uma reunião sobre exportação de madeiras ativas do estado do Pará. Após a reunião, segundo a investigação, houve atendimento integral e quase que imediato da demanda das empresas, com parecer técnico, legalizando, inclusive com efeito retroativo, milhares de cargas expedidas ilegalmente entre os anos de 2019 e 2020, Helder. Exatamente. E numa entrevista recente do Alexandre Saraiva, que foi exonerado de fazer denúncias contra essa extração ilegal de madeiras, ele falou o seguinte, ele explicou como que essa madeira era esquentada para venda para o exterior. Havia ali uma extração ilegal de madeira, e essa madeira saindo de determinado local, eles precisavam de um título de terra para justificar aquela extração. Para documentar a madeira, então eles esquentavam algumas terras. E como eles fizeram isso? Usando um assentamento. O Ricardo Salles entregou esses documentos e eles são públicos. Eu apresentei na Câmara dos Deputados, inclusive. Para o ministro sair de Brasília e ir até o interior do Pará 2 vezes, eu não vejo outra possibilidade que não seja a de que ele estivesse integrando uma organização criminosa, porque a destruição da Amazônia é perpetrada por uma organização criminosa que tem tentáculos em vários escalões do governo e chegou, na época do Ricardo Salles, no mais alto escalão do governo federal, disse o Alexandre Saraiva, que gravou um vídeo hoje aqui. Vamos ver o vídeo do Alexandre Saraiva e vamos ver o vídeo também da Sâmia, que chamou o Ricardo Salles, de réu-lator durante a CPI do MST, porque ele se tornou réu agora. E o Saraiva ainda disse, Beze, que essa investigação vai chegar no Teomário Mota, vai chegar também na Carla Zambelli. A Carla Zambelli pode estar enrolada junto com o Ricardo Salles nessa história. Pode sobrar mais uma para a Carla Zambelli aí. Ele já tinha dito isso durante um depoimento que ele deu alguns meses atrás, e agora ele reitera essa história de que sim, a Carla Zambelli pode estar envolvida nessa história do Ricardo Salles, assim como Teomário Mota e outros parlamentares. Fala, Joselito! A denúncia contra Ricardo Salles pelo Poder Judiciário por organização criminosa. Ricardo Salles e mais 20, ex-presidente do IBAMA, enfim, uma gama de criminosos que estavam lá destruindo a Amazônia. Mas eu preciso esclarecer para vocês algumas coisas. Primeiro, essa é só a primeira ação penal que ele vai responder, ainda que é relativa à Operação Aquanduba, que foi presidida pelo delegado Franco Perazzoni, no Distrito Federal. Ainda falta a Operação Androantos, que é aquela da maior apreensão da história de madeira, 226 mil metros cúbicos de madeira, que ele também está envolvido, junto com Carla Zambelli, Zequinha Marinho, Teomário Mota,
etc, etc. Então, vamos aguardar agora. Foi dado um grande passo. O que eu venho denunciando se mostrou verdadeiro. Eu vou, inclusive, utilizar isso nas minhas defesas e esperando agora a próxima. Um grande abraço a todos. A selva nos une. Ele tá bem feliz, esperando a próxima. A próxima virá, sim, Alexandre Saraiva. Grande Alexandre Saraiva, que é audiência qualificadíssima nossa. Sim, e que a gente está devendo aqui trazer ele. Faz tempo, cara, que ele fala sempre da gente e tal. Um cara sensacional. Alexandre Saraiva. Sim. O Joselito é pela aparência, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Mas lembra você também, cara. Parece você também. Mas você, o Patribese, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, tem alguns clones, né, também. Agora, vamos ver. E você também tá na banda The Lumineers. Tem um integrante da banda The Lumineers que é tua cara. Mundo me copia. Acho que só eu que tenho clone por aí. Você também, mano. Você também, feito de uma forma meio comum. Vamos colocar aqui agora a Sâmia, que chamou o Ricardo Salles de réu-lator. Olha só, hein? Olha só. Grande trocadilho de Sâmia Bonfim hoje na CPI do MST. Depois a gente tem que falar um negócio sobre o Glauber. O Glauber que tá proibido, cara. Proibido de gastar o próprio dinheiro. Acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria. Porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator. Tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes, quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Senhor presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. Eu entendo que o senhor... É pro Lula isso? É uma situação bastante difícil. Não, cara, é muito bom ver é muito bom ver o prazer da Sâmia em emparedar o Ricardo Salles em todas as sessões da CPI do MST. Não, sério. Dá pra notar aqui, ó, o prazer dela quando tá terminando de passar as folhas e alguém começa a reclamar. Ela tá muito feliz em ter feito isso e ter elencado os crimes cometidos pelo Ricardo Salles. Falsidade. Nesse momento, ó. Violação de sigilo funcional. Organização Lula, criminosa. Eu entendo que os senhores estejam nervosos. Está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que, bem, iniciou o dia tentando Marcon na frente, para a sociedade brasileira que estava gritar esganiçado ali. Terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou eventual oferecimento da denúncia, que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro e com toda a sua patota no entorno. Uma empáfia imensa para tentar criminalizar os que lutam, para esconder os verdadeiros crimes contra o país. Começa relator, pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que traem o país. Obrigada. Sensacional. Nunca me decepciona. Essa nunca me decepciona. Muito, muito prazeroso. Muito prazeroso ver a Sâmia emparedar o Ricardo Salles, sessão após sessão da CPI do MST.